Há mais ou menos um mês atrás, a gente gravou com a Cristina Graff, que é coach de pais e filhos, uma matéria sobre as birras das crianças. E hoje a gente está aqui com a Cris novamente e nós vamos falar sobre a comunicação dos adolescentes, essa comunicação entre pais e filhos, que está complicada, né, Cris? Por quê? A adolescência ela é uma fase de bastante mudanças, né, Nelly? São mudanças físicas, biológicas, psicológicas. Então é um turbilhão de emoções e de hormônios, né? Inclusive o Cortella no seu último livro fala, o livro é Famílias, Urgências e Turbulências, que os pais devem se preparar para saber que muitas das explosões, digamos assim, que acontece com aquele adolescente, ele não faz de querer, né? E os pais dizem, cadê meu filho? É como se eu acordasse e me deparasse com um estranho dentro de casa. É importante saber que é um processo de formação da identidade daquele ser, né? E que alguns comportamentos vão ser normais, né? A oscilação de humor, eles ficam mais questionadores e contestadores, dentre outras coisas mais. E é legal o pai e mãe saber que é uma fase, né? E assim como qualquer fase do desenvolvimento, precisa ter ajuste e adaptação de ambas as partes, tanto dos pais como dos filhos. O que a gente mais ouve falar é que os filhos se trancam dentro do quarto o dia todo, né? Os pais não têm acesso, eles se fecham em copas. Cris, como mudar essa convivência? Como se chegar para um adolescente e poder conversar com ele? Os adolescentes falam que os pais não entendem, né? Ah, meu pai não me entende, minha mãe não me entende. Eu acho que, de certa forma, eles estão certos, porque às vezes é difícil entendê-los, né? Então, eu acho que uma dica seria entender que o filho cresceu, né? Então, ele já não é mais aquela criança e tratá-lo como qual. Ele não é uma criança, ele não é adulto, mas ele é um adolescente. Um outro ponto é apostar na melhora da conexão. Então, é passar mais tempo juntos, fazer programas juntos, né? Seja um passeio ao ar livre, seja alguma atividade, algum esporte, ou até mesmo alguma tarefa de casa. Às vezes é complicado, mas às vezes o simples fato de ficar perto do adolescente, mesmo que seja sem fazer nada, faz com que ele comece a sentir liberdade de se abrir. Cris, você atende aqui muitos adolescentes, né? Quais seriam as queixas? O que eles comentam com você? O que faz com que eles não consigam se aproximar dos pais? Uma delas seria constranger o filho. Fazer piadinha, ou rir, ou querer cobrar algo do filho, principalmente quando ele está na presença de amigos ou de outras pessoas, né? O adolescente ele vai querer se afastar porque ele pensa, se meu pai vai vir perto de mim, ele vai me fazer passar vergonha. E isso é uma coisa que eles não gostam de jeito nenhum. Os meus filhos já estão adultos, mas já me peguei numa situação mais ou menos parecida, Cris, de fazer um comentário na frente do amigo e ele não gostar. Bastou ele me olhar e eu já senti que eu tinha agido errado e não fiz mais. Às vezes os pais não fazem por querer, né? Uma outra situação é os pais diminuírem o problema ou não darem a devida importância àquilo que o filho veio contar. Contar uma história de uma adolescente, né, que ela tinha muitos problemas de comunicação. Era uma adolescente bem fechada e a gente trabalhou isso muito com ela no processo de coaching. Então, chegou um momento que ela se sentiu preparada para, pela primeira vez, pedir para o pai para ir no cinema com um amigo. E ela ficou uma manhã inteira se preparando para aquilo, né? E quando ela finalmente teve coragem, ela chamou o pai e pediu. E o pai riu da cara dela e passou o resto do dia fazendo piadinhas indiretas com a mãe, né? Talvez para o pai aquilo não tenha tido tanta importância, mas a menina passou o resto do dia no quarto chorando. Foi um baque muito grande, assim, eu lembro, foi muito triste, a gente precisou rever muitas coisas, reforçar muitas coisas, mas hoje, graças a Deus, eles estão bem. Inclusive, faz um tempinho falei com eles falaram, nossa, ela está aberta e sincera demais, inclusive ela fala coisas que a gente não sabe nem como se comportar, né? Então a gente vê o quanto é importante o pai acolher esse sentimento, né? Respeitar aquilo que o adolescente está falando, porque às vezes para o pai é uma coisa tão pequena, mas para o adolescente as coisas têm uma dimensão gigantesca.
Cris, e quando a gente nega, né? O pai nega alguma coisa pro filho e ele tem um ato de rebeldia, como lidar com isso? Então, vamos criar uma cena, assim, né? O filho foi lá e pediu para o pai, vamos usar a cena do cinema. O filho foi lá e pediu para o pai, posso ir no cinema com os meus amigos? O pai disse, não. Aí o filho sai, nervoso, xingando, gritando, bate a porta do quarto. O que é mais fácil o pai fazer? Né? É ir atrás, a gente fica nervoso, né? Vai ir atrás e falar, olha, não fala assim comigo, eu sou teu pai, e no mesmo nível. E aí a coisa toma uma dimensão maior ainda. Então, qual seria o sugerido, né? O pai respirar e, mais uma vez, usar a empatia. Eu sempre falo na empatia porque eu acho que, se existisse mais empatia, diminuiria significativamente os problemas nas famílias e no mundo. Então, se colocar no lugar daquele filho, ver as coisas pelos olhos daquele filho, né? Ir até o quarto, falar, olha, filho, eu sinto muito que você tenha ficado nervoso, triste, que você não pôde ir, que eu não deixei você ir ao cinema. Só que eu não gostei que você falou comigo, que você agiu daquele jeito. Por isso, eu não estou fazendo igual com você. Eu quero que você saiba que a sua presença no nosso jantar aqui em casa é importante para a nossa família. Por isso, hoje você não vai no cinema. Então, fazendo isso, o pai ele vai estar validando o sentimento daquela filha, ele vai estar mostrando respeito pelo que ela sente. O adolescente vai começando a se conectar, ele vai começando a aprender. O que o pai vai ensinar? Ele vai ensinar, principalmente através do exemplo, como aquele filho pode lidar com as frustrações, como lidar com as emoções, porque hoje a gente vê adolescentes que não sabem lidar com isso, e daí acabam canalizando para drogas, para violência. A comunicação, ela é muito importante. Tem N formas da gente conversar com o adolescente, Cris. Como fazer uma pergunta para que tenha uma resposta diferente, para que tenha um diálogo entre o pai e o filho? Tem aquele exemplo padrão, né? Filho, como foi a escola hoje? Legal, ponto. Né? Como que a gente pode fazer para que a comunicação flua? Procurar evitar perguntas em que a resposta possa ser sim ou não, que estimulem o sim ou não. Então, eu posso trocar o como foi a escola hoje, como, por exemplo, me conta 3 coisas legais da escola hoje, me fala alguma coisa chata que aconteceu hoje, porque eu estou te achando meio triste, meio desanimado. Ou, por exemplo, por que você fez isso? O filho vai falar, porque sim, porque não? Porque eu quis. Então, falar, olha, o que você esperava fazendo isso? Quais as consequências que você acha que teve você fazendo isso? Então, são perguntas que vão estimular o pensamento daquele adolescente e que dificilmente a resposta vai ser sim ou não, ponto. Eu queria que você deixasse um recado para os pais que estão nos assistindo. Eu vejo muitos pais desistindo pelo desgaste ou por medo de não conseguirem, Então, quando as coisas parecerem ficar pesadas e a vontade for de desistir, se perguntar, por que vale a pena insistir nisso? Qual é o meu objetivo com tudo isso? E uma outra dica é focar no objetivo, porque quando a gente foca lá no objetivo final, os desafios e os problemas do meio do caminho tendem a ficar menores. Eu penso que nas nossas relações não existem o acaso, principalmente na família. Então, se você foi escolhido para esse desafio, é porque você tem dentro de você as respostas para enfrentar qualquer desafio. Porque o principal ingrediente a gente tem, que é o amor. E a gente consegue tudo que a gente quer quando a gente tem amor e um propósito. Gente, é uma fase da vida que passa muito rápido, é rápido demais, eles vão crescer, vão se tornar adultos e com certeza você vai sentir muita falta. Então tente conversar, tente se comunicar com seu filho, tudo vale a pena.